Olá pessoal, estamos aqui para encerrar o curso de trigonometria. Nessa última aula traremos o estudo dos senoides, beleza? Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com os amigos para nos ajudar a divulgar. Então roda a vinheta e vamos aí encerrar o nosso curso de trigonometria. Pessoal, vamos encerrar aqui esse nosso curso de trigonometria. Nessa última aula vamos falar sobre senoides. Na aula passada, nós vimos alguns tipos de senoides, nós vimos a função seno e a função cosseno, que também é um senoide, só que transladado 2π, certo? Agora, nós vamos conhecer outros tipos de senoide. Por exemplo, nós temos mais dois tipos. Nós temos esse tipo aqui, um y igual a um a mais b seno de cx mais d, tá? E temos também esse outro tipo, y igual a mais b cosseno de cx mais d, beleza? Vamos trazer aqui dois exemplos para a gente identificar os valores, desses coeficientes. Então, pessoal, aqui nós temos dois exemplos, uma função f de x e uma função g de x. Inicialmente, nessa função f de x, nós vamos encontrar os valores de a, b, c e d. Então, pessoal, podemos perceber que essa função aqui se encaixa nessa senoide, porque tem um cosseno. Então, nós vamos achar os valores de a, b, c e d. Inicialmente, qual o valor de a? Perceba que a é o valor independente, tá? Dessa nossa equação. Então, o a, nesse caso, está fazendo o papel de quem? O papel do 2, ó. O 2 está somando com isso. Então, o a vale 2. Certo? O valor de b. Qual é o valor de b? b multiplica o cosseno. Quem está multiplicando o cosseno aqui? 1. Se não tem nada, é porque tem 1 multiplicando aqui, não é? Então, b vale 1. Qual o valor de c? C é o valor que acompanha a variável da função dentro do arco do cosseno. Então, podemos perceber que aqui, ó, nós temos um valor de C multiplicando x. Ou seja, C também é 1. E o valor de D? D é o valor que soma com o arco. Mas não tem nada somado com o arco aqui. Então, D vale 0. Ok? Nesse segundo caso, nessa função g, se enquadra nessa senoide aqui, porque é o seno, ó. Beleza? Então vamos achar também os valores de a, b, c e d. Qual o valor de a nessa senoide aqui? A é o valor que soma, né? Nesse caso, a é o valor independente, que é 5. Qual o valor de b? O valor de b é o valor que acompanha o seno, que multiplica o seno, ou seja, b vale menos 3. Qual o valor de C? C é o valor que multiplica a variável, ou seja, C aqui é 3. E qual o valor de D? D é o valor que está somado com a variável. Nesse caso, ó, D vale menos π. Então, pessoal, nós podemos ter esses tipos de senoides também. E em relação ao domínio, sempre o senoide terá o domínio nos reais, beleza? A única coisa que vai variar será o período da senoide e também a imagem da senoide. Nesse caso 1 aqui, vamos obter o período dessa senoide. Pessoal, para calcular o período de uma senoide, você só precisa fazer isso. O período, vamos chamar de P, será 2π dividido pelo módulo de C. Beleza? Sempre para calcular o período de uma senoide, você vai utilizar essa expressão. Ok? Então, resolvendo, se a gente substituir aqui o C pelo que a gente tem, qual o valor de C nessa senoide aqui? É 1. O módulo de 1 é 1. Então, o período dessa senoide será 2π. Nesse segundo caso, também se a gente for fazer o período, para achar o período dessa senoide de baixo, nós vamos ter o quê?
nós vamos ter 2π dividido pelo valor de C dessa senoide. Qual o valor de C dessa senoide? É 3. Então nós temos o módulo de 3. Então, o período dessa senoide aqui, ó, dessa segunda senoide, desse g de x, será quem? 2π sobre 3. É assim que a gente calcula o período de uma senoide. Agora vamos aprender a calcular a imagem de uma senoide. Pessoal, nós sabemos que a senoide, a função trigonométrica, ela varia do -1 ao 1, não é verdade? Então, ela pode assumir um valor mínimo, que é -1, e um valor máximo, que é 1. O único trabalho que a gente vai ter vai ser substituir. Olha só. Para um valor máximo, nessa senoide aqui, nessa f de x, nós vamos atribuir o valor 1, porque o valor 1 é o valor máximo que a senoide pode assumir. Então, ao invés de colocar esse arco aqui, ó, o cosseno de x, nós vamos colocar o quê? Todo esse cosseno de x, nós vamos substituir por 1, porque é o valor máximo que pode assumir, o valor máximo do cosseno. Então, repetindo, a f de x, substituindo os valores, ela será 2 mais tudo isso aqui, ó, o cosseno de x vai assumir o valor 1, é o valor máximo, beleza? Então 2 mais 1, que é 3. O valor mínimo será quem? O valor mínimo que a senoide pode assumir é -1. Então nós vamos substituir isso aqui, ó, ao invés de substituir por 1, como nós fizemos aqui, vamos substituir por -1. Então nós teremos 2 menos 1, que dá 1. Então, qual a imagem da função f? Vai de 1 a 3. Essa é a imagem dessa senoide aqui do primeiro caso, a senoide f de x. Agora vamos fazer para a senoide g de x, ok? Então, novamente, vamos substituir os valores máximos, atribuir valores máximos e valores mínimos. Beleza? Para o valor máximo, essa senoide novamente vai assumir o valor 1. É o valor máximo que uma senoide pode assumir. Então nós vamos substituir. Onde tiver seno desse arco, onde tiver o seno, eu vou substituir por 1 positivo, o valor máximo. Então eu vou ter 5 menos 3 vezes. Tudo isso aqui eu vou substituir por 1. Então, 3 vezes 1 dá 3, 5 menos 3, 2. Esse é o valor máximo que a senoide pode assumir. Essa senoide específica vai assumir um valor máximo 2, beleza? Esse é o valor da sua imagem, o valor máximo da imagem. Agora o valor mínimo, nós vamos substituir por -1. Então, substituindo por -1, eu vou ter 5 menos 3 vezes -1. Menos por menos mais, 3 vezes 1, 3. 5 mais 3, 8. Então, qual a imagem dessa senoide específica? A imagem da g de x será de 2 a 8. Então, essa senoide ela vai assumir um valor mínimo 2 e um valor máximo 8. Pessoal, agora em nossa aula nós vamos estudar de forma mais específica cada coeficiente desse, cada parâmetro desse e ver no que eles vão implicar no gráfico da senoide. Pessoal, agora vamos falar individualmente sobre cada parâmetro desse e para que eles servem, beleza? Então a gente sabe que nós temos esses dois tipos de senoides aqui, né? O coeficiente A, o parâmetro A, ele será o nosso eixo de simetria. Beleza? Ou também o deslocamento vertical do seu gráfico. Então, esse eixo de simetria é o eixo que estará na metade, a mesma distância, né, do ponto máximo e do ponto mínimo. Beleza? O ponto D é justamente o valor dessa distância. Quando vale a partir do eixo de simetria até o ponto máximo ou até o ponto mínimo. Então, o B é justamente o valor, né,
é essa amplitude. O valor de C vale o período. Quanto o período mudou, tá? Em relação ao senoide original. Então, C é o período. E o coeficiente D é o deslocamento horizontal. Agora, nós vamos para o GeoGebra para mostrar individualmente o papel de cada parâmetro desse nos gráficos dessas senoides. Bem, pessoal, estamos aqui no GeoGebra, tá? E nós vamos mostrar qual a função de cada parâmetro desse no nosso gráfico da senoide. Nós temos aqui a nossa senoide, tá? Nós temos aqui a senoide normal, com o período 2π, nós temos uma imagem de -1 a 1, tá? E nós vamos aqui nesse controle deslizante obter valores para A, B, C e D, os nossos parâmetros, e ver qual a função de cada um no nosso gráfico, na nossa senoide. Inicialmente, esse parâmetro A, nós vimos que ele é o eixo de simetria e também o deslocamento vertical. O que significa dizer eixo de simetria? Aqui, perceba que no momento ele está valendo zero. Então, o eixo de simetria é justamente o eixo zero, a abscissa do ponto. Mas, se eu mudar, ao invés do A ser igual a zero, o nosso A for igual a 1, por exemplo, perceba que o eixo de simetria ele estará onde? Ele estará justamente nesse ponto 1. Eu vou fazer aqui uma reta paralela para nós vermos que o nosso eixo, no momento, ele está nesse ponto 1. Aqui está o nosso eixo de simetria. E também, é claro, eu mudando o valor de A, o deslocamento vertical, né? Quanto mais eu mudo, mais ele faz a translação verticalmente, não é verdade? Então, eu vou tirar aqui essa minha reta e vou animar. Dar um play aqui para a gente ver o que muda. Tá vendo? Ó? Está indo para cima. Agora eu vou trazer ele daqui para baixo. Bom? Então perceba que o A é justamente esse deslocamento vertical e o valor dele é justamente o nosso eixo de simetria, onde divide o nosso gráfico no meio. Então, beleza, colocar ele no valor zero. Perceba aqui ó, que está a nossa expressão, f de x igual a mais b vezes o seno de cx mais d. Agora vamos ao parâmetro b. Qual a função dele? Nós vimos que b é justamente a amplitude, a distância do eixo de simetria até o ponto mínimo e até o ponto máximo. Então aqui no momento ele vale 1. Isso porque o eixo de simetria está em 0. E de 0 até -1 é 1 e de 0 até 1 é 1 também. Mas eu vou mudar. Perceba que eu vou mudar esse B e o nosso gráfico vai ficar mais esticado. Isso porque a amplitude vai aumentar. Ó. Tá vendo? Ó? Quanto mais eu aumento ele, mais esticado o gráfico fica. Eu vou colocar aqui um valor 2. B vale 2. Isso porque de 0 a -2 é 2 e de 0 a 2 também é 2. Beleza? Então, a função do B é justamente essa. É a nossa amplitude, o valor do eixo de simetria até os pontos máximos e mínimos. Nós chamamos de amplitude. Eu vou deixar ele aqui onde está, no valor 1. Ok? Lembrando que B não pode ser zero. O que acontece se B for zero? Nós não teremos um gráfico. Ó, nós não teremos um gráfico. Isso porque o B está multiplicando o seno. E se ele for zero, tudo isso vai zerar. Então, nós não teremos um gráfico. B não pode ser zero. Eu vou colocar aqui ele onde estava, no valor 1. Vamos agora ao parâmetro C. Perceba que C, né, nós vimos na aula, que é quanto o período mudou. Então, eu vou movimentar ele aqui e nós vamos ver que o período está mudando, tá? Isso porque ó, esse C está mudando também. O nosso arco está multiplicando um valor real, que é o valor C. Então, nós teremos uma mudança no período. Beleza? Então, vou deixar ele onde estava.
E por fim, vamos ver qual a função desse parâmetro D. Nós vimos que D é justamente o deslocamento horizontal. Se eu der um play aqui, perceba que ele está se deslocando horizontalmente. D é esse valor que está somado, né, com essa variável no arco do nosso seno, ou também do cosseno, tanto faz. Beleza? Então, pessoal, o nosso D é o deslocamento horizontal. Eu vou deixar ele aqui no zero novamente como estava. Então, esse é o papel de cada parâmetro na nossa senoide, né? Vamos agora trazer alguns exemplos. Pessoal, vamos aqui trazer o primeiro exemplo dessa nossa aula, tá? Para a gente pôr em prática tudo que a gente aprendeu. Dado o gráfico abaixo, encontra a lei de formação da função. Então, nós temos o gráfico e temos que encontrar a lei de formação, a expressão dessa nossa função, desse nosso senoide, beleza? Então, de cara, nós já conseguimos enxergar que se trata do seno e não do cosseno. Por quê? Porque nós sabemos que a função seno ela tem esse formato, né? A função cosseno, vou fazer aqui de outra cor, ela teria esse formato aqui, né? Então, a função cosseno ela teria esse formato, né? Então, se trata da função seno. Então, de cara, nós sabemos que se trata desse tipo de senoide aqui, ó. A mais B seno, né, o seno de CX mais D. Então, para achar a lei de formação, nós temos que encontrar os valores de todos esses parâmetros a partir do gráfico que a gente tem, que a questão informou. Beleza? Então, vamos lá. O valor de A. Nós vimos que A é o eixo de simetria, beleza? É o eixo que reparte o nosso gráfico. Onde está o eixo de simetria? O eixo de simetria está justamente coincidindo com o eixo das abscissas, ou seja, o eixo de simetria é zero, A vale zero, né? Ok? Agora vamos ao coeficiente B, o parâmetro B. Nós sabemos que B indica amplitude, a distância entre o eixo de simetria até o ponto mínimo ou até o ponto máximo. Então, B, perceba que ele vale de 0 a 3 ou de 0 a menos 3, perdão, ou de 0 a 3. Ou seja, B vale 3 unidades, ok? Agora vamos ao valor de C. C é quando o período mudou. Vamos observar e ver se o período mudou ou não. O período da função seno continua na mesma posição, ó. Ela não teve nenhuma translação. Então, nós não tivemos alteração no período. O período continuou intacto. Então, nós vamos atribuir o valor 1 para o valor C, já que o período não mudou. Beleza? E, por fim, o coeficiente D indica quanto o gráfico transladou para a direita ou para a esquerda. Perceba também que o gráfico não teve essa translação, então, nesse caso, nós não teremos nenhum valor somando esse A, ou seja, D vale zero. Se agora nós substituirmos, né, tudo que a gente encontrou aqui, nós vamos achar que a expressão é y igual a vale zero, não vamos colocar, B vale 3, isso vezes o seno de C vale 1, então nós vamos colocar 1x, né, D vale zero. Ou seja, a expressão é 3 seno de x. Essa é a lei de formação que a questão quer. É a lei de formação dessa nossa senoide. Vamos agora a outro exemplo. Pessoal, para encerrar a nossa aula, traremos agora o último exemplo, beleza? No exemplo anterior, nós tínhamos um gráfico e tínhamos que achar a lei de formação. Agora, nesse exemplo, é justamente o contrário. Nós temos a lei de formação e, a partir dessa lei de formação, nós temos que construir o gráfico dessa senoide. Então, vamos lá. A lei de formação é essa, f de x igual a 1 mais o cosseno de x. Então, o primeiro passo, é claro, é construir, né, o plano cartesiano. Pronto, pessoal, construímos aqui o nosso plano cartesiano. Então, agora nós temos que construir o gráfico dessa senoide. O primeiro passo
é saber que esse gráfico se trata, né, da função cosseno, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer? De cara, nós já vemos que o A vale 1, o B vale quanto? O B vale 1 também, o C vale 1 e D vale 0, não é verdade? Então, nós vemos aqui que se A vale 1, o eixo de simetria intersectará Y aqui, ó, no valor 1. Então, o eixo de simetria estará aqui, ó. Certo? Será uma reta paralela abscissa intersectando o eixo Y no ponto 1. Então, nós já utilizamos aqui esse parâmetro A, foi bastante útil. Agora vamos ao B. B indica a amplitude, a distância do eixo de simetria para o ponto mínimo ou para o ponto máximo. Então, se B vale 1 e o eixo de simetria está no ponto 1, então o gráfico ele vai variar de 0 a 2. Beleza? Já que B vale uma unidade para baixo e uma para cima, ok? Então o gráfico ele vai ter justamente essa imagem aqui, ó. A imagem de F será de 0 a 2, beleza? Nós já temos a imagem. Agora vamos olhar o período. O período não mudou, então o período vai continuar sendo 2π. Ok? Nós sabemos que se trata aí de uma função cosseno. Então, se trata de uma função cosseno, nós teremos esse formato aqui, né? Ó. A função cosseno terá esse formato aí. Mas, nesse caso, nós podemos perceber que ela vai para cima, porque teve uma alteração, teve uma translação na vertical, né? Isso porque A não vale 0, A vale 1. Então, o gráfico da senoide, ele vai transladar uma unidade para cima. Então, nós vamos pegar esse gráfico do cosseno e transladar ele uma unidade para cima. Então, como ele vai ficar? Ele vai ficar nesse formato aqui, ó. Tá? Então, esse gráfico aqui, que eu vou colocar até em azul, é justamente o gráfico que a gente quer. É justamente o gráfico que a questão está pedindo. É o gráfico do cosseno transladado uma unidade para cima. Então, pessoal, esse é o nosso gráfico. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, essa foi a nossa última aula do curso de trigonometria. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso curso e desde já se inscreva se não for inscrito, comente, compartilhe, curta esse vídeo para nos ajudar a divulgar. Até o próximo curso.